Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A cena do Evangelho de hoje parece que nem sequer devia constar nos Evangelhos. As mães que levavam suas crianças para tocarem em Jesus. Os apóstolos também veem isto como algo intranscendente e por isso querem impedir de que elas se aproximem de nosso Senhor. É como se dissessem: Jesus veio para pessoas mais importantes. Jesus, no entanto, aproveita este episódio para nos dar uma lição espiritual. São aqueles que se fazem como crianças que entrarão no reino dos céus. É como se Jesus dissesse: os soberbos, os autossuficientes, não precisam de Deus, desprezam a Deus, não concordam com Deus. Entram no céu aqueles que seguem outro caminho, o caminho da humildade, do reconhecimento de que somos meras criaturas dependentes totalmente do Criador. Peçamos a Deus que reconheçamos sempre o nosso nada, a nossa dependência total dele. Continuando a nossa série sobre a vida de Jesus, vejamos os seus momentos derradeiros. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa na ocasião em que foram libertados da escravidão no Egito. Chegara o tempo em que Jesus devia comemorar a festividade com seus discípulos e pediu a Pedro e a João que encontrassem um lugar e preparassem a ceia da Páscoa. Centenas de pessoas vinham a Jerusalém para a celebração e os habitantes da cidade se dispunham a ceder um cômodo da casa para os visitantes fazerem sua comemoração. O Salvador dissera a Pedro e a João que, ao saírem pelas ruas, encontrariam um homem com um cântaro de água. Deveriam então segui-lo até a casa em que entrasse e dizer ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Esse homem deveria então mostrar-lhes uma sala espaçosa no andar superior da casa, provida com tudo de que precisavam, e ali deveriam preparar a ceia pascal. Tudo aconteceu conforme Jesus havia dito. Na hora da ceia, os discípulos estavam a sós com Jesus. Outras vezes em que a festa foi comemorada em companhia do Mestre, havia sido sempre uma ocasião de grande alegria. Agora, porém, Jesus estava com o espírito atribulado. Finalmente, disse-lhes com a voz embargada pela tristeza: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tomando da mesa um cálice de vinho não fermentado, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Era também a última Páscoa que devia ser celebrada na terra, porque o sacrifício do Cordeiro deveria ensinar às pessoas que um dia Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para morrer pelos pecados do mundo. Assim, com sua morte, não haveria mais necessidade de imolar o Cordeiro quando seu sacrifício estivesse consumado. Durante a celebração pascal, passava em sua mente as cenas de seu último e grande sacrifício. Encontrava-se agora à sombra da cruz e a dor torturava-lhe o coração. Viu diante de si toda a angústia que devia sofrer. Conhecia a ingratidão e a crueldade que lhes mostrariam aqueles a quem viera salvar. Contudo, não se preocupava com seu próprio sofrimento, e sim com os que o rejeitariam como Salvador, perdendo a vida eterna. Seus discípulos, no entanto, eram a sua maior preocupação, pois quando não mais estivesse com eles, seriam deixados a lutar sozinhos no mundo. Tinha tantas coisas para lhes dizer que serviriam de alento ao seu coração,
quando não mais estivesse na companhia deles, e desejava falar sobre isso naquele último encontro, antes de sua morte. Mas nada pôde dizer, pois eles não estavam preparados para ouvir. Tinha havido contenda entre eles e ainda abrigavam o pensamento de que em breve Jesus seria proclamado rei, e que cada um deles ocuparia posições de honra em seu reino. Assim, eram hostis e ciumentos uns com os outros. Havia ainda outro problema. Em uma festa, o servo devia lavar os pés dos convidados e, naquela ocasião, fizeram os preparativos para isso. Ali estavam o vaso de água, a bacia e a toalha prontos para o lava-pés, mas não havia servo. Os discípulos, portanto, deviam fazer a parte do servo. Em seu coração, os discípulos não queriam fazer o papel de servo de seus irmãos. Não estavam dispostos a lavar-lhes os pés. Desse modo, tomaram seus lugares à mesa em silêncio. Jesus esperou para ver o que eles fariam. Então, ele mesmo levantou-se, cingiu-se com a toalha, despejou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Embora magoado por causa da discórdia entre eles, não os repreendeu com palavras duras. Demonstrou seu amor, agindo como servo de seus próprios discípulos. Quando terminou, disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Dessa maneira, Jesus ensinou aos seus discípulos que deviam servir uns aos outros. Em vez de buscarem a posição mais elevada para si mesmos, deveriam se dispor a servir seus irmãos. O Salvador veio ao mundo para trabalhar pelos outros, vivendo para ajudar e salvar os necessitados e pecadores. E ele deseja que façamos o mesmo. Os discípulos sentiram-se envergonhados de seu ciúme e egoísmo. Seu coração moveu-se de amor para com o Mestre e para com seus irmãos. Só agora é que estavam prontos para ouvir os ensinos de Cristo. Que lição nós podemos tirar de hoje? Uma das virtudes que chama muito a atenção nestes dias derradeiros de Nosso Senhor é a sua imensa paciência. Nós, por muitíssimo menos, já teríamos estourado e mandado um raio para dizimar os fariseus e doutores da lei. Jesus, porque nos ama, é extremamente paciente conosco. Peçamos ao Senhor que nos ajude a crescer nesta virtude tão importante para o nosso dia a dia. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.